Você chegou ao fim do dia. A luz está mais baixa, o corpo pede descanso, mas a mente ainda tenta resolver o mundo. Pensamentos giram, lembranças se misturam, o silêncio parece grande demais. Mas aqui, você pode parar. Este vídeo é um abrigo, um espaço onde não é preciso entender nem consertar nada. Apenas ouvir, respirar e permitir. Enquanto você dorme, estas reflexões estoicas vão trabalhar por dentro, limpando o excesso, acalmando o medo, abrindo espaço para a paz que sempre esteve aí, só, coberta de ruído. Não há pressa, não há cobrança. Só o convite para descansar sem culpa, confiar sem garantias e deixar que a noite cuide do resto. Há noites em que o cansaço é tão grande que o corpo pesa, mas a mente continua desperta. Você fecha os olhos e, mesmo assim, o pensamento corre. O que disse? O que não disse? O que precisa resolver amanhã? O sono parece distante, como uma porta que não se abre. A mente ansiosa tenta proteger, prever, entender. Ela quer garantir que nada saia do lugar. Mas a sabedoria antiga lembra: a mente, como um músculo, também precisa de permissão. Permissão para parar. Permissão para confiar, permissão para se aquietar. Os estoicos sabiam disso. A paz não é ausência de barulho, é domínio sereno do lado de dentro. O descanso verdadeiro começa quando você aceita que o mundo não precisa da sua vigília constante. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. 3 nomes, uma prática. Cada um descobriu a seu modo que a calma é uma forma de sabedoria aplicada. Você pode aprender a mesma lição, noite após noite, gesto após gesto simples. Não é teoria, é cuidado consigo. No início, soltar parece difícil. O pensamento insiste, o peito aperta, a respiração encurta. Aos poucos, outra visão aparece. Você não precisa controlar o fluxo da mente, só observar. Como quem vê um rio passar, você deixa as ideias correrem sem tentar represar. O simples ato de assistir sem reagir muda o tom da noite. A ansiedade perde força quando deixa de ser alimentada. Você respira. A cada inspiração, acolhe. A cada expiração, solta. O corpo entende que não há urgência. O quarto se torna refúgio. A noite vira espaço de restauração. Você não foge da vida. Você se prepara para vivê-la com mais lucidez. As reflexões chegam como ondas calmas. Simples, humanas, profundas. Elas lembram que o que depende de você é pequeno, mas poderoso. Que o que foge ao controle pode ser aceito com leveza. Que toda dor carrega um ensinamento. E todo medo, uma lição sobre confiança. Aos poucos, o pensamento se rende. O corpo repousa. O silêncio volta a ser confortável. Enquanto você dorme, a mente reorganiza o que aprendeu. Troca ruído por clareza, medo por presença, tensão por gratidão. Ao amanhecer, não por milagre, mas por prática, você acorda mais leve, mais inteiro, menos reativo. Dormir em paz é um gesto de coragem tranquila. É olhar o caos e dizer: eu continuo sereno. Reflexão. 1. Acalmar o ruído interno. O ruído mais cansativo não vem da rua. Vem do diálogo sem fim, dentro da sua cabeça. É como um lago agitado pelo vento. A superfície treme, as imagens distorcem, e você acha que a água inteira está em turbilhão. Mas no fundo, o lago continua fundo e calmo. O ruído interno ama listas, revisões, ensaios de conversas. Ele tenta te proteger. Agradeça a intenção e afrouxe o nó. Você não precisa desligar a mente à força, só mudar a relação com ela. Diga em silêncio: posso ouvir sem obedecer. Posso ver sem virar refém. Deixe os pensamentos passarem como pássaros sobre a água. Não corra atrás. Não discuta, não julgue, apenas reconheça e deixe ir. Solte os ombros. Respire pelo nariz, devagar. Sinta o peso do corpo na cama. Ouça um som distante e diga a si mesmo: está tudo bem não resolver nada agora. A noite cuida do que é da noite. Você cuida da sua presença. E o lago, pouco a pouco, volta a ficar liso. Seguimos juntos, passo leve, presença simples. Reflexão 2.
Reconhecer o peso do dia. Hoje aconteceu muita coisa. Pequenas vitórias. Pequenas falhas. Palavras ditas às pressas. Silêncios que pesaram. É normal que o corpo e a mente tragam esse inventário para a cama. Reconhecer o peso do dia não é repetir cada cena. É dizer com honestidade: eu vivi, eu tentei, eu me cansei. Imagine um cobertor macio por cima dos ombros. O tecido abriga, não aperta. Você não precisa carregar as horas que passaram até o travesseiro. A cama não é oficina, é casa. Deite de lado, ajuste o travesseiro. Inspire, segure por um instante, solte longo. Diga, sem drama: fiz o que pude com o que eu tinha. O que restou, descanso leva. Deixe as imagens se desfazerem como roupa no cesto depois do banho. Um dia limpo começa quando o dia antigo se entrega. É suficiente reconhecer. O peso se divide com a noite, e você fica apenas com o que cabe nas mãos. O próximo suspiro. Estamos aqui. Mais um passo leve. Reflexão 3. Aceitar o que não pode ser mudado. Existe o que você muda. Existe o que muda você. E há aquilo que não muda por vontade alguma. Essa distinção é chave. Pense numa montanha. O vento passa, a neve cai, o sol aquece e a montanha permanece. Tentar alterar o que está fora do seu alcance cansa a alma. Aceitar não é concordar, não é desistir. É reconhecer a natureza das coisas. O passado já se fechou. A reação dos outros pertence a eles. O tempo segue seu ritmo. Quando você briga com isso, perde vida 2 vezes. Na dor do acontecido e na luta contra o inevitável. Agora, solte o maxilar. Solte as mãos. Respire mais profundo que antes. Sinta o ar tocar as narinas. Diga baixinho: eu aceito o que é. Eu cuido do que depende de mim. Como a montanha, você encontra firmeza naquilo que é seu. Escolhas, atitudes, julgamentos. O resto, o vento leva. A aceitação abre um espaço limpo no peito. Nele, o sono entra sem esbarrar. Eu sigo com você, sem pressa. Reflexão 4. Observar os pensamentos sem se prender. Pensamento não é sentença, é nuvem. Você olha, ela passa. Quando você acredita que cada ideia é você, cria um nó. Quando você observa, cria uma janela. Imagine uma vela acesa num quarto escuro. A chama não briga com a escuridão. Só ilumina o que está perto. Sua atenção é essa vela. Traga a luz suave para o que importa. O ar que entra, o ar que sai. Os pensamentos surgem, fazem barulho, tentam chamar. Você vê, a cena volta para a vela. Gentilmente, sem bronca, sem esforço duro. Se algum pensamento vier com medo ou culpa, acolha como quem vê uma criança cansada no fim do dia. Diga: eu te vejo, mas agora é hora de dormir. Esse diálogo interno suave desarma o ciclo de reatividade. O corpo entende. A mente descansa. Note os pontos de contato. Costas no colchão, calcanhares pesados, língua solta no assoalho da boca. Deixe a vela queimar no ritmo da respiração. O quarto não precisa ficar claro. Basta a luz suficiente para você não tropeçar em si mesmo. Continuamos aqui. Respiração por respiração. Reflexão 5. Respirar como prática de sabedoria. Respirar é simples, e por isso esquecemos. A respiração é uma porta leve que se abre e fecha sem barulho. Quando você atravessa, a mente reduz o volume. Inspire 4 tempos, segure 2, solte 6. Repita com gentileza. É um gesto de cuidado, não de prova. Enquanto faz, imagine uma janela entreaberta deixando entrar ar fresco. Cada expiração leva embora o que sobrou do dia. Cada inspiração traz cuidado, traz chão. Se a mente fugir, você volta com um sorriso pequeno. Ninguém precisa ver. É você com você. Não há performance aqui. Há presença. Respire pelas costas, como se o ar abrisse espaço entre as vértebras. Solte o peito, solte o ventre. Quando a respiração fica longa, o corpo aprende a mensagem. Estamos seguros. A noite entende, e o sono chega como quem encontra a casa arrumada, a mesa posta, a luz baixa.
A sabedoria começa nesse compasso. Juntos, mais um pouco. Tudo bem ir devagar. Reflexão. 6. Soltar o controle das coisas externas. Controlar o mundo é como tentar guiar um rio com as mãos. Você molha as palmas, cansa os braços e a água segue seu curso. O rio não é inimigo. Ele só tem vida própria. O que está fora do seu alcance não precisa da sua vigília noturna. Ele seguirá amanhã, e você estará mais forte se dormir agora. Liste mentalmente 3 coisas que não dependem de você. Veja-as flutuando na corrente. Dê um aceno e deixe seguir. Agora, liste 2 que dependem de você. Coloque-as na margem, em descanso, para cuidar quando amanhecer. Sinta o colchão segurar o seu peso. Afrouxe a expressão da testa. Se vier uma urgência, cheque com calma. É ação necessária ou só hábito de preocupação? Se for ação, anote num papel e retorne. Se for hábito, sorria por dentro e diga: já te vi e te deixo passar. O rio corre sem pedir licença. A paz nasce quando você decide não lutar com a água. Sigo perto. O silêncio te acolhe. Reflexão 7. Ver a ansiedade como visita, não morada. A ansiedade bate na porta como uma visita apressada. Fala alto, mexe nas cadeiras, quer atenção. Você pode abrir a porta, ouvir com educação e indicar a saída. Sua casa. Interna tem regras de gentileza. Ninguém entra para mandar. Diga para si: ansiedade é um estado, não é quem eu sou. Dê um lugar pequeno para ela sentar se for preciso e limite o tempo. Relaxe a garganta. Alongue o pescoço para os lados. Respire em ondas curtas e depois longas, como quem organiza a sala. Imagine que a porta principal continua sob o seu cuidado. Você decide quando trancar. Você decide quando apagar a luz. A visita percebe que não manda e vai embora. Se voltar, você já sabe a rotina. Acolher, escutar, despedir. Ser firme e terno ao mesmo tempo. O corpo aprende o gesto. O coração desacelera. Os pensamentos perdem o tom de sirene. A casa fica novamente quieta, com cheiro de noite tranquila. Seguimos, sem medo do silêncio. Reflexão, 8. Praticar o silêncio sem medo. Muita gente teme o silêncio porque nele a própria voz fica mais clara, mas o silêncio não julga. Ele só sustenta. Pense num jardim ao entardecer. O barulho do dia diminui e você começa a ouvir coisas pequenas. O vento na folha, um grilo no canto, a sua respiração. O silêncio vira chão. Sinta o toque do lençol na pele. Note a temperatura do ar nas bochechas. Deixe que a língua repouse macia. Se um pensamento vier cobrando sentido, diga: agora não. Agora eu descanso. Não existe obrigação de produzir no escuro. Existe licença para ser. O silêncio te devolve a escala das coisas. O que era enorme encolhe. O que era invisível aparece. O sono, que antes se escondia, se aproxima curioso. Você o recebe como quem abre um portão e convida a entrar. Devagar, sem alarde. O jardim cresce quando ninguém puxa a planta pelo caule. Você cresce enquanto descansa. Estou aqui. Mais um passo leve. Reflexão 9. Encontrar serenidade nas pausas. A pausa não é falta. É parte da música. Um coração que jamais pausa adoeceria. Um músico que não respira desafina. A vida pede intervalos. Imagine uma brasa discreta no canto de uma lareira. Ela não explode. Ela sustenta calor constante. A serenidade é essa. Brasa. Pequena, contida, suficiente. Quando você faz uma pausa consciente, o sistema inteiro reorganiza. Interrompa a leitura por um instante. Feche os olhos. Conte 3 respirações. Volte com calma. Perceba se algo mudou. A pausa não resolve problemas. Ela te devolve ao tamanho real. Com isso, problemas também voltam ao tamanho deles. O corpo baixa a guarda. A mente se acomoda. Você pode colocar a mão no peito e sentir o compasso. É um lembrete simples. Eu pertenço, eu respiro, eu posso parar. A serenidade nasce onde você autoriza o intervalo. É ali que o sono encontra uma cadeira vazia e se senta. Seguimos juntos. Gentileza é o caminho. Reflexão. 10. Acolher emoções como parte da vida.
Você não precisa expulsar tristeza, raiva, saudade. Emoções são visitantes legítimas. Elas trazem recados. Dê um abraço curto e firme em cada uma. Escute o que dizem sem virar refém. Imagine uma porta que abafa o ruído de fora. Você fecha quando quer descansar. Não é negar o mundo. É escolher a hora de lidar. Se a tristeza vier, diga: eu te sinto, mas agora eu durmo. Se a raiva vier, diga: amanhã conversamos. Se a saudade vier, diga: obrigado por lembrar do que amo. Respire por 3 ciclos completos. Relaxa a testa. Suaviza os lábios. Deixe um meio sorriso nascer sem obrigação. Acolher emoções é tratá-las como parte da casa, não como invasoras. Quando o coração percebe que é recebido, ele larga as armas. O corpo entende que pode baixar a guarda. E o sono, que gosta de ambientes seguros, chega com passos de gato. Estou ao seu lado, cuidando do ritmo. Reflexão. 11. Distinguir o que depende de você. Há uma chuva fina batendo no telhado. Você ouve. Não manda a chuva parar. Só fecha a janela se precisar e pega um cobertor. Essa é a diferença entre o que depende e o que não depende de você. Diante da chuva, atitude simples. Diante da vida, o mesmo. Você cuida do que é seu. Presença, palavra, ação. O resto segue o curso. Faça um pequeno exercício. Traga à mente algo que te preocupou hoje. Pergunte: existe uma ação clara e pequena que posso fazer? Se sim, nomeie. Se não, é chuva. Deixe chover. A distinção liberta. Ela evita que você gaste energia jogando baldes para o céu. Agora, preste atenção nos sons da noite. Talvez um carro distante. Talvez nada. Sinta o peso das pernas. Solte as mãos. Diga: eu escolho o que cultivo. Eu aceito o que chega. E assim, a mente encontra o trilho simples do descanso. Disciplinada e leve, como quem arruma a cama antes de deitar. Seguimos. Você não está só. Reflexão. 12. Transformar o medo em observação. O medo aparece como sombra maior que o corpo. A luz por trás projeta formas. Você vê a sombra na parede, mas a sombra não morde. Quando você se aproxima da fonte, tudo encolhe. Transformar medo em observação é esse movimento de aproximar a lanterna. Em vez de fugir, você olha. Em vez de brigar, você descreve. Onde sinto no corpo, no estômago, no peito, é quente, frio, pulsante. Ao descrever, a mente sai do filme e entra no agora. O corpo recebe mensagem de realidade. O medo perde a máscara. Ele vira energia que você pode respirar e deixar passar. Imagine sua cama como um abrigo firme. O colchão te sustenta. O lençol te cobre. A noite faz o resto. Se o medo insistir, reduza a cena. Respire em 4, segure 2, solte em 8. Conte até 5 expirando. Repita 3 vezes, diga: eu posso sentir sem me perder. Eu posso descansar mesmo com a sombra no corredor. Porque agora eu sei acender a lanterna. E ela é pequena. Simples, suficiente. Respire mais uma vez. Sinta os pés mais pesados, o rosto mais solto. Perceba como o quarto te recebe como uma casa acesa por dentro. Não há pressa. Você já começou a dormir antes de adormecer. E isso basta por agora. Se algo te acalmou, guarde esse refúgio dentro e siga comigo nas próximas palavras, no seu tempo. A noite é longa o suficiente para cuidar de você, e você já tem nas mãos o que precisa para repousar. Reflexão. 13. Cuidar do presente como única tarefa. Cuidar do presente é como caminhar por uma trilha ao amanhecer. Você vê o passo que pisa. O resto é paisagem. Quando a mente corre para longe, ela tropeça. Quando volta para o passo vivo, encontra firmeza. Hoje, sua única tarefa é simples: estar aqui. Sentir o ar que entra. Sentir o corpo que descansa. Ouvir o pequeno som do quarto. Se algum pensamento insistir com listas ou cobranças, gentilmente responda: agora eu cuido do que está nas minhas mãos. O restante espera. Assim, o coração desacelera. Respiração se alonga. Você percebe detalhes que antes passavam. O peso bom do cobertor,
o cheiro limpo do travesseiro, a temperatura da noite. Tudo coopera quando você reduz o mundo ao que é real neste instante. A trilha não exige correria, exige presença. E a presença, quando cuidada, te devolve o que faltava, paz suficiente para dormir. Reflexão 14. Deixar o futuro descansar até amanhã. O futuro é uma sala que agora está com a luz apagada. Você pode encostar a porta e confiar que ela estará ali quando o sol voltar. Não é abandono, é cuidado com o ritmo. Pegar a chave e entrar no escuro nesta hora não ajuda. Você bate nas quinas, derruba coisas, acorda a casa. Em vez disso, feche a agenda mental. Coloque-a numa prateleira alta. Diga: amanhã conversamos. O corpo entende o recado quando você relaxa a mandíbula e solta os ombros. A mente entende quando você escolhe uma imagem simples de descanso. Um corredor silencioso, uma porta encostada, um corredor limpo. O futuro não precisa da sua vigília noturna. Ele floresce melhor quando você chega descansado. Encoste a porta por dentro. Sinta o clique suave. Deite de novo. O amanhã não é inimigo. Ele é um hóspede que chega cedo demais quando chamado. Hoje você permite que ele siga a viagem e volte no horário certo. Reflexão 15. Agradecer o simples e o suficiente. A gratidão não mora em listas grandiosas. Ela nasce da luz baixa da cozinha, de um copo de água fresca, de um lençol limpo. O suficiente é humilde e generoso. Ele sustenta. Quando você agradece o simples, o mundo reduz o volume. Faça um inventário mínimo sem esforço. O corpo que respira, o teto que protege, a cama que acolhe. Perceba como o peito amolece quando você diz obrigado, mesmo em silêncio. Agradecer não nega dificuldades, só lembra onde está o alimento. A luz interna fica mais quente, como uma lâmpada pequena que ilumina o que importa. Com isso, a mente se acalma. Os pensamentos param de pedir provas. O sono percebe que a casa está em paz. E, quando a casa está em paz, o corpo se entrega. Você inspira devagar, solta mais devagar ainda, e deixa que o suficiente te embale. Não falta nada neste minuto. Reflexão 16. Aceitar a imperfeição como caminho. A vida tem arestas. A caneca preferida tem uma trinca discreta, colada com cuidado. Mesmo assim, ela serve o chá, aquece as mãos, cumpre o papel. Você também é assim. Imperfeito, útil, inteiro à sua maneira. Aceitar a imperfeição não é descuido. É maturidade. É olhar para as marcas e dizer: foram as curvas que me ensinaram a andar. Se hoje algo ficou torto, abrace o aprendizado e solte a exigência. Perceba a respiração ainda um pouco irregular e acolha. Perceba o corpo um pouco tenso e alivie. Como a terra depois da chuva, você se recompõe aos poucos, sem pressa. O sono chega para quem solta a régua. A mente, quando não precisa provar nada, descansa. Você cabe em si quando para de medir tudo com padrões severos. E ali, nessa honestidade simples, o peso do dia se dissolve. Reflexão 17. Ser gentil consigo. Gentileza com você é um cobertor que não julga. Ele cobre sem apertar. Ser gentil não te faz fraco, te torna humano. Em vez de broncas internas, ofereça companhia. Em vez de frases duras, ofereça braços. Você pode repetir baixinho: eu me trato como trataria alguém que amo. Note como o corpo responde a esse tom. O maxilar solta, o peito se abre, a respiração encontra um ritmo macio. Gentileza é prática. É ajustar o travesseiro, achar uma posição que não dói, aceitar que hoje você fez o que podia. A mente aprende essa linguagem de cuidado e devolve com silêncio. O sono gosta desse ambiente. Ele chega quando sente que você está do seu lado, não contra você. A noite inteira muda quando a voz interna vira amiga. Reflexão 18. Encontrar força na calma. Calma não é fraqueza, é estrutura. Pense num farol em noite de tempestade. As ondas sobem, o vento ruge e o farol fica. Não grita, não corre, só cumpre sua função. Sua calma pode ser esse farol. Firme, silenciosa, constante.
Para encontrá-la, reduza o ritmo. Alongue a expiração. Visualize um ponto fixo no escuro do quarto. Respire em direção a esse ponto. A força nasce do que permanece quando tudo agita. Você não precisa vencer a tempestade. Precisa permanecer inteiro. Quando o corpo capta essa mensagem, músculos liberam tensões guardadas. O coração agradece. A mente, sem o alarme ligado, se aquieta. E o sono vem como uma maré que sobe sem barulho, conquistando a praia grão por grão, até cobrir tudo de serenidade. Reflexão 19. Perdoar o que ficou para trás. O passado deixa pegadas na areia. A maré entra e desfaz os contornos. Não apaga a história, mas alisa a dor. Perdoar é permitir que a maré faça o trabalho dela. Você não precisa esfregar a praia com as mãos. Se houve falha, reconheça. Se houve ferida, cuide. O restante pertence ao tempo. Perdoar não é absolver tudo. É liberar o grilhão que te prende à cena. Você diz, eu aprendi, eu sigo. Enquanto isso, sinta o corpo mais pesado na cama, como se a gravidade te lembrasse de ficar. Ouça um som ao longe e deixe que ele vá diminuindo até virar silêncio. Deixe que a maré interna suba, cubra, alise. Quando o rancor perde a cadeira, o sono encontra lugar. Reflexão 20. Amar o que é. Amor fati. Amar o que é não significa gostar de tudo. Significa cooperar com a realidade. É abrir a janela ao amanhecer e receber o que o dia traz, sem briga. Hoje, sua janela é interna. Você a entreabre e deixa entrar o ar da aceitação. O que veio, veio. O que não veio, não veio. Você participa com o que tem. Ao soltar a resistência inútil, percebe um alívio real. O corpo se desarma. A mente deixa de negociar com os fatos. Surge um espaço limpo, onde o sono se apoia. Diga em voz baixa, se quiser, eu posso amar o que é agora do jeito que está. Não por concessão cega, mas por sabedoria. A vida coopera com quem coopera com ela. E a noite generosa coopera com quem se entrega ao descanso. Reflexão 21. Soltar o excesso de um pensamento. A mente às vezes vira uma mesa cheia de papéis, notas, recibos, rabiscos. A mesa não some, você só organiza. Pega o que é importante e guarda numa gaveta. O que é ruído, você recicla. Agora faça isso por dentro. Escolha um pensamento que vale lembrar amanhã e imagine escrevê-lo num papel. Dobre e guarde. O restante, empilhe e leve para o cesto. Não precisa brigar com cada folha. Só decida o destino. O corpo responde quando sente a arrumação. O suspiro vem. O peito abre. O pescoço relaxa. A mente entende que há um zelador gentil cuidando da casa. E cuidada, ela reduz o volume. A mesa limpa te convida a deitar de novo, mais leve. O sono adora espaços simples. Reflexão 22. Ver o descanso como virtude. Descansar é sabedoria aplicada. É como deixar o solo do jardim em pouso, para que a próxima colheita seja boa. Se você planta sem parar, o terreno cansa. Se você vive sem pausa, o corpo pede socorro. Honrar o descanso é honrar a vida que passa por você. Tome 3 respirações, calmas, sentindo as costas afundarem no colchão. Reconheça a bondade desse gesto. Você não está perdendo tempo, está preparando o tempo. A pausa regenera. O músculo constrói durante o sono. A mente organiza o que viu. O coração volta ao compasso natural. Diga para si, descansar é certo, é virtuoso. É meu dever com quem eu serei amanhã. E sinta a noite concordar com você, abrindo espaço para um sono mais fundo. Se isso te acalma, guarda este refúgio e seguimos juntos. Reflexão 23. Confiar no tempo da vida. Tudo tem um quando. A semente não vira árvore ao grito. Ela acompanha as estações. Há uma inteligência no tempo. Você pode confiar nessa cadência. Pense num relógio de sol no pátio. Ele não corre atrás da sombra. Ele espera a luz. Em você é igual. Você faz a parte que depende de você e confia no que amadurece devagar.
Agora, deitado, sua parte é repouso. O restante se move por conta própria. Perceba o ar passando pelas narinas, refrescando por dentro. Perceba a língua solta, os olhos suavemente fechados. Sinta que há um tempo certo para tudo, inclusive para dormir. Essa confiança tira o peso da pressa. Com menos peso, você afunda no colchão como quem volta para casa. Reflexão. 24. Respirar antes de reagir. Entre o estímulo e a resposta há um batente de porta. Se você encosta ali por um segundo, muita coisa muda. Hoje, pratique isso deitado. Quando a mente cutucar com um tema tenso, pare no batente. 3 respirações suaves. Só depois decida se segue o assunto. Quase sempre, ele perde a força nesse intervalo. A porta interna é sua. Você decide como e quando atravessar. Ao treinar agora, você instala um hábito que te protege amanhã. O corpo aprende a desfazer a pressa. O coração aprende a esperar. A mente descobre que reagir menos é viver melhor. E no escuro do quarto, a porta se fecha devagar, sem ruído, até ficar só o silêncio bom. Reflexão. 25. Perceber o agora como abrigo. O agora é uma tenda montada no meio de uma paisagem ampla. Dentro, há calor, água e silêncio. Lá fora, o vento passa, a noite muda de tom. Aqui dentro você repousa. Trazer a atenção para o agora é entrar nessa tenda. Você sente o contato do lençol, o peso do corpo, o som pequeno do ambiente. Se a mente te puxar para longe, você volta um passo e entra de novo. Não precisa bronca, só retorno. Com o tempo, o corpo entende que o abrigo é real. O sono confia em sinais assim. Ele aproxima o corpo como quem se deita em almofadas macias. E você adormece dentro do agora. Não no passado, não no futuro. E isso basta. Reflexão 26. Abrandar o julgamento interno. A crítica dentro de você às vezes fala alto. Ela aponta erros, compara, exige. Você pode diminuir o volume sem perder o cuidado. Imagine-se sentado sob a sombra de uma árvore. A sombra refresca, não acusa. Traga essa sombra para a sua mente. Quando o julgamento subir, responda com curiosidade. O que posso aprender sem me ferir? Troque dureza por clareza. Troque castigo por ajuste. O corpo relaxa quando percebe que não será punido. A respiração fica menos curta. O sono se aproxima quando o ambiente interno é seguro. E segurança nasce quando a voz que comanda é justa, não cruel. Você aprende melhor quando se sente acolhido. E à noite agradece por isso. Reflexão 27. Deixar o corpo ensinar a mente. O corpo tem sabedoria antiga. Ele sabe dormir. Às vezes, é a mente que atrapalha. Hoje, deixe o corpo comandar. Sinta os pés pesados. Sinta as pernas afundando. Sinta a coluna se acomodando no colchão. Acompanhe a respiração no ritmo que ela escolher. Se vier um pensamento, volte para a sensação física, como quem volta para um rio lento que segue caminho por si. O corpo vai indicando a rota. Ombros soltam, mandíbula relaxa. Olhos descansam. Cada sinal é um convite. Quando a mente aceita seguir, o sono toma a dianteira. Você não precisa entender cada passo, só permitir o fluxo natural. Reflexão 28. Adormecer com aceitação e gratidão. Na hora de fechar os olhos, junte 2 atitudes simples: aceitar e agradecer. Aceitar o que o dia foi. Agradecer o que ele deu. É como olhar o céu pontilhado de estrelas. Você não alcança cada ponto. Você recebe o conjunto. Traga uma lembrança boa. Traga também algo que não saiu como queria. Diga para ambos: obrigada. Eu descanso agora. A aceitação tira espinhos. A gratidão coloca calor. Com os dois juntos, a mente encontra maciez. O corpo, recebendo esse clima, se entrega. A pálpebra pesa. A respiração desce. O sono vem como um cobertor de noite clara, cobrindo sem apertar. Reflexão 29. Acordar com leveza e propósito. Mesmo dormindo, você prepara o amanhecer. Leveza nasce na maneira como você se deita. Propósito nasce do cuidado com o agora.
Imagine a primeira luz filtrando por entre as folhas do quintal. Pássaros testam o canto. Você desperta mais inteiro porque respeitou o descanso. Leveza não é vazio, é espaço. Propósito não é rigidez, é direção suave. Enquanto adormece, sussurre uma intenção simples para amanhã. Lembrar de respirar antes, de falar, cuidar de uma tarefa de cada vez. Ser gentil com alguém. Nada grandioso, só real. Esse selo quieto no fim da noite orienta o corpo e a mente para um começo claro. E você acorda menos pesado, mais disponível. Reflexão 30. Descansar como forma de sabedoria. Descansar é estudo de vida. É sentar numa cadeira funda ao lado da janela e aceitar que o mundo continua enquanto você se recompõe. A sabedoria pratica intervalos. Ela sabe quando agir e quando recolher. Hoje, você recolhe. Faz isso. Sem culpa. Faz isso com respeito. O corpo agradece como terra que recebe chuva. A mente agradece como quarto que recebe ordem. O coração agradece como casa que recebe luz. Ao tratar o descanso como parte do caminho, você deixa de brigar com a noite. Você coopera com ela. E a noite, percebendo sua confiança, cuida de você com paciência. Agora, feche mais os olhos. Solte mais o peso. Entregue-se a esse aprendizado silencioso. E permita que o sono, professor gentil, finalize a lição por dentro. Você chegou até aqui com passos gentis. A noite te recebeu e, aos poucos, o corpo entendeu o recado. Agora, integramos o que foi tocado. Não há pressa. Não há desempenho. Só um fio que se costura com outro ponto a ponto, até formar uma manta. Você se deita sob essa manta de compreensão simples. Cuidar do que depende de você. Aceitar o que não depende. Respirar como quem rega um jardim silencioso. Confiar na pausa como parte da vida. A integração é a arte de deixar que as coisas se assentem. É o momento em que as ideias deixam de ser ideias e viram chão. Sinta a cama como um pequeno cais. O dia foi um mar com ondas altas e baixas. Agora você está atracado. Cordas firmes, barco calmo, água ainda. O cais não exige nada. Ele só sustenta. Ao notar isso, o corpo alivia. A mente percebe que não precisa ficar de guarda. É possível que uma marola ainda encoste no casco. Você escuta, aceita e continua no cais. O sono gosta de embarcações quietas. Ele se aproxima quando vê que você não está lutando com a correnteza. Respire uma vez mais e de novo, como quem abre a janela do quarto para entrar um ar leve. Inspirar é um gesto de acolhimento. Expirar é um gesto de entrega. Essas duas ações simples desenham uma ponte entre a vigília e o descanso. Você atravessa com passos lentos. Não precisa olhar para trás. A travessia acontece porque você se permite caminhar por ela. O ar entra, o ar sai. Você se apoia nesse ritmo e libera a mente das tarefas que não são de agora. Um pensamento talvez surja pedindo atenção. Lembre do que você já aprendeu. Você pode observá-lo sem seguir. Como quem vê uma nuvem passar por cima de um campo de trigo, você nota a forma, a sombra, a mudança e continua com os pés na terra. O campo não se ofende com a nuvem. Ele permanece. Em você, o mesmo. Você permanece. O resto passa. Se alguma lembrança insistir, por causa de uma frase dita, de um gesto feito, de um erro percebido, acolha com humanidade. Você é parte da vida em aprendizado. Ninguém dorme com um boletim perfeito no travesseiro. Dorme quem aceita a margem de imperfeição que torna qualquer caminho possível. Ao aceitar, você não se abandona. Você se cuida. O corpo escuta essa intenção e desarma tensões nos ombros, na testa, no maxilar. É uma casa apagando luzes, cômodo por cômodo, até deixar a penumbra boa que convida ao repouso. Se você tocar o lençol, perceber o tecido nos dedos, o fresco nas bochechas, o peso dos calcanhares, estará dizendo ao cérebro: é seguro. Segurança é a senha que destranca a porta do sono. Essa porta não abre com força. Ela abre com consentimento. Você consente quando decide que não precisa controlar o mundo enquanto descansa. O mundo seguirá. Você também, mas depois de dormir.
A sabedoria antiga chamaria isso de acordo com a natureza. É simples assim. Noite é noite. Dia é dia. Cada coisa no seu tempo. Agora, deixe que a respiração ganhe uma cadência ainda mais mansa. Conte 4 entrando. Segure 2. Solte 6. Faça isso. Algumas vezes, sem contar alto por dentro. Só marcando um compasso suave. Isso reduz o barulho de fundo. Você vai percebendo que não precisa cavar respostas no escuro. O escuro é fértil por si só. Enquanto você descansa, a mente organiza, o corpo repara, o coração recalibra. Você participa desse processo ao dizer sim para a pausa. Talvez venha um medo pequeno, daqueles que anunciam futuros e cobram soluções. Você já sabe o que fazer. Aproxima a lanterna, descreve o que sente e deixa a sombra diminuir. Não é uma guerra, é um gesto de clareza. A clareza aqui é pouca e suficiente, como a luz da lua atravessando a cortina leve. Se você quiser, olhe para dentro e perceba a lua brilhando em ti, não como ideia poética, mas como um sinal de que a vida tem recursos discretos e constantes. Sua calma é um desses recursos. Você não precisa gritá-la, basta encostar nela. O silêncio do quarto, quando você se permite habitar, vira um aliado. Não é vazio ameaçador. É o intervalo que dá forma à melodia. Você ouve os sons pequenos. Talvez um motor distante, talvez a noite pura. O corpo se afina a esse tom baixo. O peito se movimenta menos. A pele esquenta sob a manta. Se algo dentro te chamar para a pressa, você responde com um gesto mais lento. Às vezes o gesto mais corajoso é não fazer nada por um tempo. Essa coragem tranquila te escolhe quando você escolhe o agora. Você pode imaginar que está numa rede sob um alpendre. A rede balança pouco. O céu está limpo. Uma brisa leve visita o rosto e vai embora sem exigir conversa. A rede sabe sustentar. Ela ensina o corpo a soltar porque ela cede um pouco a cada movimento. O colchão também cede. É outro tipo de abraço. Você se entrega a ele e o corpo vai achando o lugar. A cabeça encontra o apoio, o pescoço solta, os ombros caem 1 centímetro a mais. Essa entrega pequena, repetida, constrói a entrega grande que é adormecer. Lembre da distinção que abre espaço. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. No cio do escuro, isso fica ainda mais claro. Você não comanda a velocidade com que o sono chega. Você só prepara o terreno. O resto é do sono. Quando você entende isso, um alívio discreto aparece. Você deixa o sono vir no ritmo dele. E ele vem. As sementes não abrem a casca à força. Elas sentem a umidade do solo, o tempo passando e se abrem. Seu corpo trabalha por você enquanto você solta o comando. Se uma ansiedade bater de novo à porta, você já decorou os passos. Recebe com educação, dá um lugar. Pequeno comunica o fim da visita. A casa é sua. O quarto é seu. Sua noite é um território de respeito. Você se respeita quando estabelece limites suaves. E limites suaves sustentam sono profundo. Não é o barulho que tira o descanso. É a sensação de desamparo. Ao cuidar de si como dono de casa gentil, você lembra que há amparo aqui. Tocar no que foi dito sobre gratidão reforça essa base. Agradecer o mínimo e o suficiente é como acender uma pequena lâmpada de cabeceira. Não ilumina o bairro, mas ilumina o que interessa. Seu rosto sereno, suas mãos aquietadas, seu peito que sobe e desce em paz. Você pode agradecer por estar deitado, por poder respirar, por alguém ter cuidado da sua cama, nem que tenha sido você mesmo. Pode agradecer pela coragem de se entregar ao repouso sem culpa. Isso basta para a noite inteira mudar de temperatura interna. Se em algum ponto do caminho uma culpa apareceu, você a tratou como trataria um amigo, com firmeza e ternura. Você aprendeu a perdoar o que ficou para trás, para que o corpo pudesse permanecer aqui. Perdoar não é varrer para baixo do tapete, é varrer para o lugar certo. O lugar certo agora é o descanso. Amanhã você levanta mais forte para o que precisar. A calma, quando verdadeira, é força.
Há um ritmo antigo de sabedoria nisso tudo. Epicteto diria: cuide do que está sob seu controle. Sêneca lembraria: a vida é suficientemente longa quando usada com presença. Marco Aurélio sussurraria do lado de dentro: o que está em harmonia com você, em harmonia está com a natureza. Trazer essas vozes é lembrar que você pertence a uma corrente de gente tentando viver com lucidez. Eles não estão longe. Estão no gesto que você faz agora ao soltar o que não ajuda e segurar o que sustenta. Se você precisar, traga uma imagem de abrigo. Uma casa de madeira com teto inclinado e chuva fina lá fora. A chuva não entra. O som no telhado embala. A madeira tem cheiro de história boa. Você está deitado num quarto simples. Uma cortina leve se mexe com a brisa, a luz da rua quase não aparece. É um cenário que diz: você está protegido. O corpo escuta. O coração responde com passos mais longos entre batidas. A mente cede. Às vezes, antes de dormir, uma inquietação sobre o amanhã cutuca. Você já aprendeu a encostar à porta do futuro. Pode fazer isso outra vez. Ver a maçaneta, puxar de leve, sentir o encaixe suave. Saber que a porta vai estar lá pela manhã. Agora não. Agora é hora de cobrir os ombros com o edredom e deixar a casa quieta. Seu quarto é um pequeno mundo que te prepara para o mundo maior. Se o sono vier em ondas, aceite as pausas entre uma e outra. Não é fracasso acordar e voltar a dormir. É natural, como o mar que encosta e recua. Nesses intervalos, retome a respiração longa. Lembre do corpo como guia. Pés, panturrilhas, joelhos, coxas, quadris, costas, ombros, braços, mãos, pescoço, rosto. Percorra sem pressa, notando peso e calor. Quando chegar aos olhos, imagine que duas mãos amigas fecham as cortinas. Mais escuridão, mais silêncio. E o palco fica pronto para o último ato da noite. O repouso profundo. Se alguma reflexão trouxe leveza ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise de paz esta noite. Você talvez perceba uma maciez nova na maneira de falar consigo. Isso é conquista importante. Gentileza não te enfraquece. Ela te organiza. Ela cuida da energia para os momentos que exigem firmeza. Hoje, firmeza é dizer não ao turbilhão e sim ao ritmo da vida. Você se tornou um guardião do próprio sossego. E guardião não precisa brandir espada. Precisa guardar a porta com calma e às vezes sentar-se à soleira para olhar o céu. O céu nesta hora é amplo e mesmo se encoberto está inteiro. Essa inteireza também mora em você. Talvez um ruído interno tente uma última conversa. Você pode sorrir por dentro e dizer: conversamos depois. Agora eu fico. Ficar é uma arte. É consistência para o descanso. Você fica quando sente o colchão empurrar de volta com carinho. Você fica quando ouve a própria respiração como uma marola que conhece cada grão de areia. Você fica quando aceita que não há nada urgente a fazer. Ficar é a casa dizendo: está bom assim. Se o corpo estiver pedindo uma pequena mudança de posição, atenda. Ajuste o travesseiro, descubra um pouco, cubra de novo. Pequenos ajustes comunicam cuidado. Cuidado acalma. Ao acalmar, você percebe como uma parte do dia era barulho herdado. Agora, você escolhe o volume. Baixo, quase silêncio, o tipo de som que deixa a mente deslizar para longe como barco em água de espelho. Integração também é lembrar que o descanso não é prêmio, é fundamento. Sem ele, as virtudes perdem brilho. Com ele, cada virtude ganha corpo. Paciência, coragem tranquila, clareza, alegria simples. Todas elas se alimentam da noite bem vivida. Você não precisa fazer nada extraordinário para merecer isso. Basta dizer sim ao que a vida oferece agora. Escuro, cama, ar, tempo. Se houver uma parte de você que teme soltar o controle, reconheça esse zelo. Ele nasceu para te proteger. Agradeça e explique que por algumas horas, um outro guardião assume o sono. Ele cuida de sistemas invisíveis, limpa excesso, recalibra. Você acordará com mais recursos para fazer o que precisa. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você respeitou o processo.
A sabedoria mora nesses pactos simples com a realidade. Observe como o corpo já responde. Pálpebras mais pesadas, boca se fechando sem esforço, língua repousando no assoalho da boca, mãos menos atentas, pés quentes, um cansaço bom escorrendo do couro cabeludo até a nuca, como água morna de um banho sem pressa. Você se entrega a essa sensação e, ao fazer isso, entrega o dia de vez. O que precisava ser pensado foi pensado. O que restou, a noite leva. Se entre um suspiro e outro você sentir vontade de agradecer novamente, faça. A gratidão é um cobertor extra, leve, que não pesa. Agradeça por ter chegado até aqui. Agradeça por poder cuidar de si. Agradeça pelo que aprendeu. Não com frases de efeito, mas com essa maneira de estar. Agradeça pelas pequenas luzes que te trouxeram segurança. A lâmpada de cabeceira apagada no tempo certo, a cortina que diminui o mundo de fora, o relógio que você não precisa olhar. Agradeça, sobretudo, pela chance de recomeçar amanhã com menos ruído. Se tem algo que você queira lembrar ao acordar, deixe um bilhete simples na mente, sem ansiedade. Uma frase curta, macia. Lembrar de respirar antes de falar. Um passo por vez. Ser gentil comigo e com alguém. Essas sementes lançadas com cuidado brotam melhor quando o terreno dormiu. Você não precisa vigiar esse broto. O tempo cuida. E se por acaso a noite estiver particularmente inquieta, lembre, há apoio fora de você também. Conversar com alguém de confiança, procurar um profissional de saúde, pedir ajuda quando o peso ultrapassa o que cabe nas mãos, é um gesto de coragem e cuidado. O estoicismo não é dureza insensível. É discernimento aliado à compaixão. Saber quando segurar e quando pedir um braço. Hoje você seguiu sua parte. Ofereceu presença ao próprio coração. Amanhã, se for preciso, você amplia essa rede. Agora, volte para a sensação simples do ar. Entre, saia, entre, saia. 3 vezes com atenção. Solte os últimos músculos atentos. Testa lisa. Mandíbula solta. Pela próxima respiração, imagine o quarto como um lago ao luar. A superfície espelha o céu. Não há pressa no reflexo. A água não se apressa para ser água. Ela é. Você também. Nessa simplicidade, o sono encontra tudo pronto. Se algo ainda quiser montar cena, lembre que você tem um botão de diminuir claridade interna. Gire um pouco mais. Deixe a luz quase nada. Quando a luz é pouca, o cenário se desfaz e sobra a essência, a quietude. É nela que o corpo repara. É nela que a mente se organiza. Você não precisa assistir a esse trabalho, só permitir. Como uma casa que fica em silêncio enquanto a madrugada coloca tudo no lugar. Esta noite não pede heroísmos, pede honestidade consigo. Você já trouxe, manteve o que depende de você, liberou o que não depende. Acolheu emoções, diferenciou o agora, instalou uma respiração que serve como trilho, confiou no tempo, tratou o descanso como virtude, deixou o corpo ensinar a mente, perdoou o que dava para perdoar, amou o que era possível amar. Isso é muito, isso é o suficiente. O sono reconhece esse terreno e se aninha. Enquanto as pálpebras pesam, imagine um postigo de janela que você fecha devagar. O clique é pequeno, o vento de fora diminui. Do lado de dentro, o ar fica morno. Você vira um pouco para um lado. Um braço encontra o outro. As mãos se tocam ou repousam sozinhas. O peito se ajusta. O som do mundo some em camadas. A última camada é só respiração. E então, sem cerimônia, você passa da beira para dentro do sono como quem entra em casa depois de uma caminhada. E na sala escura, encontra o sofá esperando. Se surgir vontade de deixar um carinho para alguém, faça isso em pensamento agora, com silêncio e doçura. Deseje uma noite boa para quem mora no seu coração. Esse gesto manso abre espaço para a ternura, e ternura também embala. O corpo responde como se recebesse um cobertor extra, e você mergulha mais. Quando adormecer, talvez o sonho trabalhe com os temas do dia. Confie.
Ele é um artesão que sabe desfazer nós com fios que você não vê acordado. Ao despertar, as pontas estarão mais organizadas. Se algo ainda pedir atenção, você dará com mais clareza. A calma noturna ensina a manhã a ser menos apressada. Esse é o presente, secreto do sono. Antes de te deixar com o silêncio, um pedido simples. Se estas palavras tocaram um ponto de paz em você, se abriram um espaço onde antes havia aperto, considere levar esse espaço a outra pessoa. Se alguma reflexão trouxe leveza ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise de paz esta noite. E, quando a serenidade te encontrar e o corpo finalmente entrar no descanso que merece, guarde esta casa interna. Volte quando precisar. Ela estará aqui, como um farol baixo que não ofusca, só orienta. E quando o dia chegar, se algo dessas linhas tiver te ajudado a dormir com mais serenidade, faça parte desta construção contínua. Se estas palavras te ajudaram a dormir com mais serenidade, siga o canal e volte sempre que quiser reencontrar sua calma. Agora nenhuma palavra precisa ser dita. Feche os olhos um pouco mais. Solte mais um suspiro longo. Deixe que a noite continue o trabalho silencioso. Você está em casa. Você está em descanso. O resto se ajeita. A paz não é barulhenta. Ela só fica. E ficando, te transforma devagar, do jeito que a natureza sabe transformar. Com tempo, com ternura, com constância. Boa noite, e que o seu sono seja um campo manso, onde o dia de amanhã, quando chegar, encontre terra boa para nascer.